Olá, neste filme vamos poder ver como se podem parametrizar os dossiês internos quando o modo logística está ativo. Neste caso, poderemos visualizar a forma como se vão utilizar as zonas e os alvéolos nos diversos dossiês. Assim sendo, poderemos definir em primeiro lugar como é que é utilizada a zona, se apenas no cabeçalho, se nas linhas, e depois definir qual a zona por defeito que deve surgir nesse dossiê. Além disto, podemos também ainda definir se os dossiês devem ter um controlo sobre a capacidade máxima do alvéolo, isto é, se deve controlar as quantidades que se estão a introduzir versus a quantidade máxima que o alvéolo consegue suster. Por fim, poderemos ainda definir se um dossiê utiliza sugestão automática de alvéolos e como é que a mesma deve funcionar. Vamos então falar sobre configuração de dossiês internos em termos de logística. Para tal, existe um separador na configuração que contém três items. Stock por localização, que será o item sobre o qual iremos falar neste filme, e ainda processos de entrada de material e equipamento, que serão abordados noutro filme. Começaremos então por falar sobre a zona por defeito. Neste dossiê, guia de entrada, está definido que a zona por defeito é a zona de descarga. Como poderemos ver, ao abrir um dossiê guia de entrada, automaticamente fica preenchida a zona respectiva nas linhas do documento. Simultaneamente, fica também preenchido o armazém. Isto acontece porquê? Acontece porque a zona está ligada ao armazém respectivo, que neste caso, sendo o armazém central, é o armazém número 1. No entanto, este funcionamento pode ser alterado uma vez que o utilizador pode não usar a zona nas linhas, mas sim apenas no cabeçalho do documento. Para utilizar esta zona apenas no cabeçalho, é preciso, em primeiro lugar, colocar o clique a definir exatamente essa situação, mas ter depois o cuidado também de dizer a mesma coisa para o armazém, pois para funcionar com a zona no cabeçalho, também o armazém terá que estar no cabeçalho, como é o caso que nós temos agora. Sendo assim, aquilo que vai suceder agora é que ao abrir uma guia de entrada, teremos então automaticamente preenchidas a zona e o armazém no respectivo cabeçalho do documento. De notar que esta situação é útil quando eu garanto que todas as linhas deste documento vão realmente ter o mesmo armazém e a mesma zona de descarga. No caso das linhas, significará então que poderemos ter armazéns distintos, zonas distintas, por cada linha que esse documento realmente possui. Outra situação interessante é a utilização desta mesma informação da zona e, como vamos ver, também do alvéolo, num determinado dossiê, mesmo que esse não movimente stock, como é o caso aqui do pedido ao armazém, documento que vai fazer influência mais tarde nos monitores que o logística possui. Como podemos verificar, na parte de integração, este dossiê efetivamente não movimenta stock, mas vai permitir fazer a indicação da zona e também do alvéolo. Como aliás podemos ver aqui neste exemplo. Temos um pedido ao armazém por cópia de uma encomenda que tem indicado realmente o armazém, a zona e o alvéolo, como informação que consta no dossiê, mas sem ter qualquer influência em termos de movimentação do mesmo. Outra opção, esta importante sim, é a opção de impedir a violação da capacidade máxima se movimenta stock. Esta opção pode funcionar de diversas formas, consoante a configuração do nosso dossiê. Sendo assim, aquilo que sucede é que não possuo alvéolo disponível nesta zona para colocar as restantes quantidades. Pelo que
teria que não colocar essas quantidades no documento, ou então, para ter uma alternativa a esta situação, teria que utilizar, como vimos no início do filme, as zonas e os alvéolos por linha de documento, possibilitando assim o utilizador de escolher alvéolos de outras zonas para colocar o respectivo material. Convém referir que toda esta situação de sugestão automática de alvéolos só é possível se tiver ativado o respectivo parâmetro de logística. Ou seja, dentro da subopção logística deve estar ativa a utilização de sugestão automática de alvéolos. Sem esta opção, não será possível todos estes automatismos. Quando se grava uma guia de entrada, neste exemplo uma guia de entrada, e com todas estas configurações que nós vimos agora, poderemos então depois, através dos movimentos desse respectivo artigo, constatar que toda essa informação fica guardada no fecheiro de movimentos de stock. Cá está o movimento da nossa guia e o preenchimento então aqui da respectiva zona e do respectivo alvéolo. Podemos naturalmente também fazer uma consulta ao alvéolo respectivo, pedindo um extrato do mesmo e observar então que também aqui constam todos os movimentos de todos os artigos que foram movimentados através daquele documento. Em termos de restrição daquilo que é a quantidade ou o volume máximo que pode realmente ter um alvéolo ou um determinado artigo nesse alvéolo, podemos definir na ficha do respectivo alvéolo, então, precisamente essa informação. Cá está o peso máximo ou o volume máximo do alvéolo, genericamente falando, ou então podemos ir realmente a cada um dos artigos, e cá está o nosso artigo A01, onde eu defino qual é o estoque máximo que esse alvéolo realmente pode possuir em relação àquele artigo. E dessa forma, então, termos os vários avisos que vimos há pouco quando estou a fazer, portanto, uma entrada de um determinado artigo através de uma guia, por exemplo. Existe uma outra situação que tem a ver com a configuração do módulo de logística, nomeadamente com a sugestão de alvéolos, e que se prende com a velocidade de gravação de dossiês que utilizem a sugestão automática de alvéolos e que simultaneamente movimentem stock. A questão que se coloca é que em dossiês com muitas linhas este processo pode ser lento, especialmente se não tiver esta opção ativa. Não utiliza quantidades do próprio documento na sugestão automática de alvéolos. Com este clique, podemos garantir que a gravação do documento será mais rápida. Mas, por outro lado, não garantimos que todas as regras que estão de acordo com a sugestão automática de alvéolos sejam respeitadas. Ou seja, poderá existir a situação em que o alvéolo sugerido não seja o correto. Aqui, aconselha-se pelo menos ativar ou ter sempre ativo o clique impede violação de capacidade máxima e também a opção não deixa gravar com estoques negativos. Se esta opção estiver ativa, aquilo que no fundo acontece é que a sugestão dos alvéolos vai ser feita dentro do dossiê sem ter em conta as quantidades da linha do próprio documento. Isto quer dizer, por exemplo, que se numa determinada linha anterior se excedeu o estoque ou o peso do alvéolo, então na linha corrente, onde estou posicionado, poderá sugerir o mesmo alvéolo. Vamos então ativar esta opção, gravar, e ver então um exemplo prático do que isto significa. Primeiro, vamos fazer o lançamento de uma guia sem a opção ativa. Abro então a nova guia. Indico na primeira linha que este artigo é de 13 unidades e numa segunda linha vamos exceder, portanto, a capacidade, vamos colocar 5 unidades. Como já tínhamos visto anteriormente, ele faz a sugestão de uma terceira linha, neste caso não encontra alvéolo alternativo,
poderia encontrar um alvéolo, mas faz a sugestão, portanto, desta terceira linha com as 3 quantidades. Este é o comportamento correto. Agora vamos ver exatamente a mesma situação, mas com o clicativo, ou seja, não controlando a quantidade da própria linha. Vamos então clicar, não utiliza a quantidade do próprio documento, e vamos repetir exatamente o mesmo exemplo com as mesmas quantidades para vermos qual é a diferença. Portanto, a primeira linha com as 3 quantidades e agora uma segunda linha com 5 quantidades. Como vemos, o alvéolo é preenchido na mesma, não havendo aqui neste local nenhum desdobramento, nenhuma informação ao utilizador. No entanto, ao gravar o documento, aí sim, vamos ter então, por cada linha em que exista um problema, um aviso de que quais as quantidades que existem e que não estão de acordo com as capacidades dos respectivos alvéolos. Vamos então agora ver como funcionam os alvéolos alternativos, mas tendo ou não tendo configurado esta opção de forma automática. Em primeiro lugar, tendo a opção ativa, vamos lançar uma guia de entrada em que coloco 3 unidades numa primeira linha, ele sugere, portanto, o mesmo alvéolo corretamente, e outras 3 unidades na segunda linha que já não vão caber naquele alvéolo, uma vez que vai exceder a capacidade máxima. Como podemos verificar, é sugerido um alvéolo alternativo para onde vão ser guardadas essas unidades que não couberam no alvéolo anterior. Vamos agora ver o mesmo exemplo, mas desativando para esse efeito a opção em que diz que os alvéolos alternativos são sugeridos de forma automática. Vamos abrir o mesmo documento e nas linhas vamos colocar exatamente as mesmas quantidades. Como poderemos verificar, a diferença que se coloca aqui é única e exclusivamente a informação que não temos, portanto, alvéolos que permitam colocar as 3 unidades que nós temos digitados no documento. O que isso significa é que é aberto uma janela ao utilizador e o utilizador vai ter que então indicar em que outro alvéolo é que ele pretende colocar essas quantidades. Como vimos, para além do alvéolo A02, eu na lista escolhi o alvéolo A021 e sendo assim, uma vez que no alvéolo A02 ainda tinha a possibilidade de meter 5 unidades, foi acrescentada a 6ª unidade ao alvéolo A021. Portanto, significa isto que quando o clique para os alvéolos alternativos automáticos está retirado, que terá que ser o utilizador, com uma intervenção dele, a selecionar qual é o outro alvéolo dos vários que possam existir em que ele quer colocar então essas quantidades que não couberam no alvéolo anterior. E assim chegamos ao fim da nossa pequena conversa sobre a configuração de dossiês internos da logística no que diz respeito às opções que se encontram em estoque por localização. Como podemos ver, é extremamente fácil configurar os dossiês internos para a utilização de zonas e de alvéolos e torna o trabalho no dia a dia mais rápido e mais facilitado. Não se esqueça, para se manter atualizado sobre todo o software PHC, subscreva a newsletter em direto. É muito fácil. Basta ir ao nosso site e colocar o seu e-mail. Obrigado e até breve.